Quando o carro preto de luxo estacionava em frente ao restaurante mais exclusivo de São Paulo, todos sabiam, Morgana havia chegado, e com ela, o terror. Os garçons ajeitavam os uniformes com mãos trêmulas, as garçonetes corrigiam a postura. Até o sommelier, um francês com 30 anos de experiência, engolia seco. Rodrigo, o gerente, fechava os olhos por 3 segundos, uma prece silenciosa para que aquela noite terminasse sem desastre. Morgana Cavalcanti não era apenas a esposa de Eduardo Cavalcanti, dono de uma das maiores construtoras do país. Ela era uma força da natureza, uma tempestade de salto alto, bolsa de grife e crueldade refinada. Naquela tarde de quinta-feira, o restaurante funcionava em ritmo normal. Empresários discutiam contratos, casais comemoravam aniversários, o aroma de trufa negra e vinho tinto pairava no ar. Mas todos os funcionários sabiam, a calmaria era temporária. Rodrigo, preciso falar com você. A voz de Beatriz, garçonete há 5 anos no Leblon, tremia. Seus olhos estavam vermelhos. Agora não, Beatriz. Estamos no horário de pico. É sobre ontem. Ela engasgou. Eu não aguento mais. A forma como ela me tratou na frente de todos. Rodrigo suspirou. Ele sabia exatamente do que Beatriz falava. Na noite anterior, Morgana havia humilhado a garçonete durante 40 minutos seguidos. O crime? Trazer o pão aquecido a 78 graus em vez de 80. O molho estava frio, Morgana havia gritado jogando o prato no chão. Vocês são incompetentes. Meu marido paga uma fortuna para comer nesse lugar e eu sou tratada como se estivesse em uma lanchonete de beira de estrada. Beatriz havia pedido desculpas 7 vezes, Rodrigo 10. O chefe saiu pessoalmente da cozinha para se desculpar. Nada foi suficiente. Morgana só parou quando cansou, quando já não havia mais prazer na humilhação, quando Beatriz já estava visivelmente destruída. Aquilo era rotina. Beatriz, você sabe como funciona. Rodrigo colocou a mão no ombro da funcionária. Ela é casada com Eduardo Cavalcanti. Ele é dono de 15% do shopping onde o Leblanc está. Um telefonema dele e o restaurante fecha. Então a gente só aceita? Beatriz limpou uma lágrima. Ela pode humilhar qualquer um e ninguém faz nada? Exatamente. Rodrigo odiava as próprias palavras. É o preço que pagamos. O telefone do gerente vibrou. Mensagem do proprietário do restaurante. Morgana vai jantar hoje. Garanta que tudo esteja perfeito, sem erros, sem desculpas. Rodrigo fechou os olhos novamente. Mais uma noite no inferno. Pessoal, reunião rápida. Ele chamou a equipe perto do bar. 8 pessoas se aproximaram com expressões tensas. Morgana Cavalcanti confirmou para hoje, 20 horas. Vocês sabem o protocolo. Não olhar diretamente nos olhos dela. A hostess Alice recitou como um mantra. Responder apenas quando ela perguntar, completou Beatriz. Trazer tudo perfeito na primeira vez. Não existe segunda chance, disse Marcos, o sommelier. E acima de tudo, Rodrigo fez uma pausa pesada. Aceitar qualquer coisa que ela disser. Não importa o quão injusta seja, não importa o quanto doa. Vocês sorriem e pedem desculpas. Entendido? Um coro derrotado. Sim, senhor. A tarde passou em ritmo acelerado. Cada detalhe era revisado 3 vezes. As taças polidas até brilharem como cristal. As flores da mesa de Morgana trocadas por orquídeas importadas, as únicas que ela tolerava. A temperatura do salão ajustada para exatos 21 graus. Rodrigo verificava tudo com um checklist mental que havia memorizado depois de dezenas de jantares traumáticos. Às 19 horas, o telefone do gerente tocou. Número desconhecido. Leblanc, Rodrigo falando. Boa noite. A voz era animada, jovem. Meu nome é Patrícia. Eu tenho entrevista marcada aí para o cargo de garçonete. Posso chegar um pouco mais cedo? Rodrigo tinha esquecido completamente. A entrevista havia sido marcada pelo RH há 1 semana.
Uma garçonete nova, justamente hoje. Patrícia, na verdade, hoje não é um bom dia. Podemos remarcar para... Ah, mas eu já estou a caminho. Ela riu despreocupada. Estou super animada. Vai ser meu primeiro dia em um restaurante de luxo. Prometo que não vou decepcionar. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Aquela inocência, aquela empolgação, ela não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Patrícia, escuta. Esse restaurante tem alguns clientes especiais, pessoas que exigem um atendimento muito específico. Pode deixar. Trabalhei 6 anos em restaurante popular. Eu sei lidar com cliente difícil. Não, ela não sabia. Rodrigo respirou fundo. Tudo bem. Chegue às 19h30. Vou te passar um briefing antes do jantar. Desligou o telefone e olhou para o relógio. Morgana chegaria em 30 minutos. A garçonete nova, em 15. Beatriz se aproximou com uma bandeja tremendo levemente nas mãos. Rodrigo, quem vai atender a mesa dela hoje? Silêncio. Eu vou. Marcos, o sommelier, deu um passo à frente. Já passei por coisa pior. Não. Rodrigo balançou a cabeça. Ela pediu especificamente uma garçonete na última vez. Disse que homens não entendem sutileza. Beatriz empalideceu. Não. Rodrigo, por favor, não eu de novo. Eu não consigo. Depois de ontem eu sei. Rodrigo tocou o ombro dela. Eu vou pensar em algo. Mas não havia opções. Alice era hostess. Cláudia, a outra garçonete, estava de licença médica. Curiosamente, após um ataque de ansiedade depois de atender Morgana na semana passada, sobrava apenas Beatriz. A porta do restaurante se abriu. Uma mulher entrou com um sorriso largo, olhos brilhantes e uma mochila nas costas. Cabelos presos em um coque simples, tênis confortável. Nenhuma marca de grife à vista. Oi, eu sou a Patrícia. Ela acenou com entusiasmo. Cheguei para a entrevista. Rodrigo a encarou. Viu naquele rosto uma inocência quase dolorosa. Uma confiança que seria esmagada em questão de horas se ela permanecesse ali. Ele deveria mandá-la embora, protegê-la, dizer que não havia vaga. Mas Beatriz estava visivelmente à beira de um colapso. E Morgana chegaria em 20 minutos. Patrícia. Rodrigo forçou um sorriso profissional. Bem-vinda ao Leblanc. Vamos conversar no meu escritório. Temos muito o que falar antes do seu primeiro turno. Patrícia seguiu animada, sem perceber os olhares preocupados dos outros funcionários. Beatriz murmurou baixinho, mais para si mesma do que para qualquer um. Pobre garota, ela não sabe no que está se metendo. Lá fora, o Bentley preto virou a esquina. Morgana estava a caminho, e nada, absolutamente nada, seria como antes. O escritório de Rodrigo era pequeno e sufocante. Dali, ele podia ver o Bentley preto se aproximando. Patrícia sentou-se na cadeira de frente, ainda sorrindo. Patrícia, preciso ser direto. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Este não é um restaurante comum. Nossos clientes são exigentes. Trabalhei 6 anos no restaurante popular da Zona Leste. Atendia 300 pessoas por turno. Sei lidar com pressão. Rodrigo quase riu. Pressão. Ela não fazia ideia. 300 pessoas famintas é uma coisa. Uma Morgana Cavalcante é outra completamente diferente. Quem? Uma cliente especial. Casada com um dos homens mais poderosos de São Paulo. Rodrigo pausou. Ela humilha funcionários por esporte, por prazer. Como assim? Ontem ela fez uma das nossas garçonetes chorar durante 40 minutos porque o pão estava 2 graus abaixo da temperatura ideal. Na semana passada, outra teve ataque de ansiedade e saiu de licença médica. O sorriso de Patrícia vacilou. Por que vocês deixam? Porque o marido dela pode fechar este restaurante com um telefonema. Porque precisamos dos empregos. Silêncio pesado. Então vocês querem que eu aceite ser humilhada?
Eu quero que você sobreviva ao primeiro turno. Rodrigo suspirou. Morgana janta aqui em 15 minutos. Minha melhor garçonete está à beira do colapso. Posso remarcar sua entrevista para a semana que vem. Você vai embora agora e... Não. Como? Eu preciso deste emprego. Vulnerabilidade apareceu em seus olhos. Estou há 2 meses desempregada. Tenho contas atrasadas. Minha filha tem 8 anos. Ela respirou fundo. É por ela que eu aguento qualquer coisa. O gerente fechou os olhos. Estava prestes a cometer um erro. Tudo bem, você fica, mas não importa o que Morgana disser ou fizer, você sorri, pede desculpas e continua trabalhando. Entendeu? Patrícia acenou. Você tem 10 minutos para trocar de roupa. Vamos. O vestiário feminino cheirava a lavanda e nervosismo. Beatriz estava sentada no banco, segurando o uniforme limpo. Beatriz, esta é Patrícia. Rodrigo empurrou a novata para dentro. Ela começa hoje. Mostre onde fica tudo rapidamente. Beatriz ergueu os olhos vermelhos. Hoje? Você não pode estar falando sério. Estou. Ele saiu, fechando a porta. Você não deveria estar aqui. Beatriz entregou o uniforme. Deveria correr enquanto pode. Não posso. Preciso do emprego. Todo mundo precisa, mas tem empregos e tem pesadelos. Esse lugar, quando ela está aqui, é um pesadelo. Patrícia vestiu o uniforme, calça preta, camisa branca, avental com logo bordado em dourado. Me fala sobre ela, sobre Morgana. Ela inventa defeitos na comida, derrama vinho e culpa a gente. E o pior, ela espera você errar. Quando erra, transforma aquilo em espetáculo público de humilhação. E vocês apenas aceitam? Ela é intocável. Ninguém é intocável. Beatriz a encarou com pena. Você ainda tem esperança. Eu também tinha. A porta se abriu. Alice, a hostess, estava pálida. Ela chegou. No corredor, todo o clima havia mudado. Os funcionários se moviam como se o ar tivesse ficado mais denso. Patrícia espiou para o salão principal e a viu. Morgana Cavalcante. Cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável, vestido caríssimo. Joias reluziam em seus pulsos. Mas não era a riqueza que impressionava. Era a postura. Como ela entrava no restaurante como se fosse dona do lugar. Como as pessoas se afastavam do caminho dela. Morgana não apenas entrava, ela conquistava território. Boa noite, senhora Cavalcante. Rodrigo apareceu imediatamente. Sua mesa está pronta. Espero que sim. Na última vez esperei 3 minutos. Inaceitável. Mil desculpas, senhora. Ela caminhou até sua mesa, a melhor do restaurante, com vista para o jardim iluminado. Patrícia. Beatriz tocou seu braço. Você fica na estação de apoio, traz o que eu pedir, mas não se aproxima dela, entendido? Patrícia acenou. Beatriz respirou fundo 3 vezes e caminhou em direção à mesa de Morgana, com passos de quem ia para a guilhotina. Patrícia se posicionou perto do bar. Outros clientes jantavam normalmente, alheios à tensão. Morgana nem olhou para Beatriz quando ela se aproximou. Boa noite, senhora Cavalcante. Posso oferecer algo para começar? Morgana continuou olhando o cardápio. 10 segundos. 20. 30. Beatriz permaneceu ali, esperando. Patrícia apertou os punhos. Aquilo era proposital, uma demonstração de poder. Água. Temperatura ambiente. Não gelada, não morna. Ambiente. E se vier uma gota sequer errada, você substitui até acertar. Sim, senhora. Beatriz voltou rapidamente. Suas mãos tremiam ao pegar a garrafa de água. Precisa de ajuda? Patrícia perguntou baixinho. Eu preciso que ela vá embora. Beatriz retornou à mesa, o copo de água em equilíbrio perfeito. Morgana pegou o copo, levou aos lábios, tomou um gole e cuspiu de volta. O salão inteiro congelou. Isso está gelado, Morgana gritou. Eu disse temperatura ambiente. Você é surda ou incompetente?
Beatriz empalideceu. Senhora, eu... Leve embora e traga água decente dessa vez. Patrícia viu Beatriz voltar derrotada, viu a lágrima escondida, viu Rodrigo observando de longe, impotente, e pela primeira vez, Patrícia entendeu. Aquilo não era apenas uma cliente difícil, era uma predadora, e todos ali eram presas. A noite estava apenas começando, e Patrícia ainda não sabia que muito em breve seria sua vez de enfrentar a fera. Beatriz voltou com a terceira água em 10 minutos. Suas mãos não tremiam mais, estavam completamente rígidas, como se o corpo tivesse desistido de reagir ao estresse. Patrícia observava da estação de apoio, os dedos apertados na borda do balcão. Morgana nem olhou para o novo copo. Simplesmente ignorou, folheando o cardápio com desinteresse estudado. Mais uma demonstração de poder. Eu faço você trabalhar, mas não preciso reconhecer seu esforço. Outros clientes começavam a perceber a tensão. Um casal na mesa ao lado trocava olhares desconfortáveis. Um homem de terno parou de comer, observando a cena com expressão de quem já havia presenciado aquilo antes. Rodrigo. Beatriz voltou para a estação, a voz quebrada. Eu não consigo. Não hoje. Por favor. O gerente olhou ao redor, desesperado. Marcos, o sommelier, estava atendendo outra mesa. Alice precisava ficar na recepção. Cláudia estava de licença. Sobrava apenas... Patrícia. Rodrigo se virou para ela. Você vai precisar assumir. O quê? Beatriz arregalou os olhos. Não, Rodrigo, ela não sabe de nada, ela vai... Beatriz, olhe para você. Rodrigo baixou a voz. Você está tremendo. Se continuar assim, vai ter um colapso no meio do salão. Mas eu assumo. Patrícia deu um passo à frente. Ambos se viraram para ela. Você não entende o que está fazendo. Beatriz segurou seu braço. Ela vai te destruir. Talvez. Patrícia olhou em direção à mesa de Morgana. Mas você já está destruída e eu preciso deste emprego. Rodrigo hesitou. Era loucura. Uma funcionária inexperiente atendendo a cliente mais perigosa do restaurante no primeiro dia de trabalho. Mas não havia escolha. Tudo bem. Ele entregou uma comanda nova. Patrícia, última chance de desistir. Ninguém vai te julgar se você sair agora. Patrícia pegou a comanda. Qual é o pedido dela? Ela ainda não pediu. Beatriz limpou os olhos. Está fazendo a gente esperar. É outro jogo de poder. Entendi. Patrícia ajeitou o avental. Alguma outra coisa que eu precise saber? Não olhe nos olhos dela por muito tempo. Não sorria demais. Não demonstre emoção. Rodrigo recitava as regras como um manual de sobrevivência. E, acima de tudo, não reaja. Não importa o que ela diga. Patrícia acenou e caminhou em direção à mesa. Beatriz segurou a mão de Rodrigo. Nós acabamos de jogar aquela pobre garota para os lobos. Eu sei. Ele não conseguia olhar. Patrícia parou ao lado da mesa de Morgana com postura ereta, profissional. Esperou 5 segundos. 10. 15. Morgana não levantou os olhos do cardápio. Patrícia não se moveu, não tossiu, não demonstrou impaciência. Simplesmente ficou ali, em pé, como uma estátua. 30 segundos se passaram. Morgana finalmente ergueu o rosto. Seus olhos percorreram Patrícia da cabeça aos pés com desdém calculado. Quem é você? Patrícia, senhora. Vou atendê-la hoje. Onde está a outra? A que chora? Morgana sorriu friamente. Eu gosto daquela. É divertida. Patrícia não mordeu a isca. Beatriz está ocupada com outras mesas. A senhora gostaria de fazer o pedido? Morgana inclinou a cabeça, como um predador estudando uma presa desconhecida. Novata, não é? Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Eu posso ver pela forma como você segura essa comanda. Nervosa, desajeitada, apenas focada, senhora. Focada. Morgana repetiu a palavra como se testasse o sabor. Que interessante. A maioria das pessoas que trabalha aqui é submissa.
Você é diferente? Sou profissional, senhora. Patrícia manteve o tom neutro. Gostaria de começar com alguma entrada? Eu faço as perguntas aqui. A voz de Morgana ganhou uma aresta. Você responde quando eu permitir. Silêncio. Patrícia não desviou o olhar, mas também não desafiou. Manteve uma expressão neutra, profissional, esperando. Morgana não esperava aquilo. A maioria dos funcionários curvava a cabeça, pedia desculpas imediatamente. Mas aquela garçonete nova simplesmente aguardava, sem medo visível, sem subserviência exagerada. Isso a irritou. Você sabe quem eu sou? Morgana perguntou. Sim, senhora. Senhora Cavalcante. E sabe o que eu posso fazer? Imagino que a senhora possa fazer muitas coisas. Patrícia manteve o tom respeitoso, incluindo seu pedido quando estiver pronta. Um músculo no rosto de Morgana tremeu. Ninguém, absolutamente ninguém, desviava assim suas tentativas de intimidação. Na estação de apoio, Beatriz murmurou. Meu Deus, ela não está se curvando. Ela vai morrer. Rodrigo apertou os olhos. Morgana se inclinou para a frente. Você acha que é esperta, não acha? Acha que pode vir aqui no primeiro dia e me tratar com essa condescendência profissional? Não, senhora. Estou apenas tentando fazer meu trabalho. Seu trabalho. Morgana riu, um som gelado. Seu trabalho é me servir. É abaixar a cabeça quando eu falo. É aceitar o que eu disser sem questionar. Entendeu? Patrícia fez uma pausa de 3 segundos. Entendi que a senhora gostaria de ser tratada com respeito e profissionalismo. É exatamente o que estou fazendo. A máscara de Morgana rachou. Apenas por 1 segundo, mas rachou. Ninguém invertia assim suas palavras. Ninguém transformava uma humilhação em um elogio profissional. Traga-me o risoto de funghi porcini. Ela praticamente cuspiu as palavras. E que esteja perfeito. Se vier um grão sequer mal cozido, você vai refazer até acertar. Certamente, senhora, Patrícia anotou. Alguma bebida? Vinho. Brunello de Montalcino. Safra 2015. Temperatura exata de 18 graus. Vou verificar se temos essa safra disponível, senhora. Vocês têm? Morgana bateu a mão na mesa. Eu sei exatamente o que tem na adega deste restaurante. Não me faça repetir. Sem problema. Brunello 2015, 18 graus. Patrícia fechou a comanda. Mais alguma coisa? Morgana a encarou com ódio destilado. Aquela calma, aquela maldita calma. Onde estava o medo? Onde estava a subserviência? Pode ir. Ela dispensou Patrícia com um aceno de mão. Patrícia se virou e caminhou de volta para a estação. Cada passo era controlado, medido. Não muito rápido, como se estivesse fugindo. Não muito devagar, como se estivesse desafiando. Quando chegou ao bar, soltou uma respiração longa que vinha segurando. Meu Deus! Beatriz sussurrou. O que você acabou de fazer? Atendi uma cliente. Patrícia entregou a comanda para Marcos. Risoto de funghi porcini e Brunello 2015 a 18 graus. Marcos pegou o pedido com olhos arregalados. Você não se curvou. Eu fui profissional. Patrícia corrigiu. Tem diferença. Rodrigo se aproximou, o rosto uma mistura de espanto e terror. Patrícia, você não pode fazer isso. Ela vai explodir. Ela vai o quê? Patrícia o encarou. Reclamar que fui educada, que anotei o pedido corretamente, que mantive postura profissional. Você não entende. Beatriz balançou a cabeça. Ela não quer profissionalismo, ela quer humilhação. É disso que ela gosta. Então, ela vai ter que procurar em outro lugar. Patrícia cruzou os braços. Porque eu não vim aqui para ser humilhada, vim para trabalhar. Silêncio pesado caiu sobre o grupo. Rodrigo queria discordar, queria explicar que princípios não pagavam contas, que dignidade não protegia empregos. Mas olhando para Patrícia, para aquela determinação inabalável, ele se perguntou,
E se estivéssemos errados o tempo todo? E se aceitar humilhação não fosse a única opção? O pedido dela já foi para a cozinha. Marcos quebrou o silêncio. O chefe está preparando. 15 minutos. Perfeito. Patrícia se virou para atender outra mesa. Beatriz a segurou pelo braço. Patrícia, ela não vai deixar passar. Ela vai montar uma armadilha. Vai criar uma situação onde você não tem escolha, a não ser se curvar ou ser demitida. Então vou ter que ser criativa. Patrícia sorriu pela primeira vez desde que chegara. Não era um sorriso arrogante. Era determinação pura. Na sua mesa, Morgana observava a garçonete nova com olhos estreitados. Aquela maldita garota tinha desafiado sua autoridade. Sutil, profissionalmente, mas tinha desafiado. E ninguém desafiava Morgana Cavalcante sem consequências. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para o marido. Estou no Leblanc. O atendimento está péssimo hoje. A nova garçonete é insuportável. Eduardo respondeu em segundos. Quer que eu resolva? Morgana sorriu. Ainda não. Não tão cedo. Ela queria quebrar aquela garota pessoalmente. Queria ver a arrogância desmoronar. Queria assistir a confiança virar desespero. E ela saberia exatamente como fazer isso. A noite estava apenas começando. E a verdadeira batalha ainda nem havia começado. 15 minutos se passaram como uma eternidade. Patrícia atendia outras mesas com eficiência mecânica, mas sua atenção nunca saía completamente de Morgana. A mulher permanecia sentada, digitando no celular com um sorriso que não chegava aos olhos. Marcos trouxe o vinho da adega, verificou a temperatura 3 vezes, exatos 18 graus, e entregou a garrafa para Patrícia. Boa sorte, ele murmurou. Você vai precisar. Patrícia pegou a garrafa e um saca-rolhas profissional. Respirou fundo. Caminhou até a mesa de Morgana. Senhora Cavalcante, seu Brunello de Montalcino. Safra 2015. Morgana ergueu os olhos do celular. Mostre o rótulo. Patrícia virou a garrafa, apresentando o rótulo claramente. Morgana o examinou por longos segundos. Temperatura? 18 graus, conforme solicitado. Abra. Patrícia removeu a cápsula com movimentos precisos, inseriu o saca-rolhas e extraiu a rolha sem quebrar. Um pop suave, profissional. Deixe-me provar. Patrícia despejou uma pequena quantidade no copo. Morgana pegou a taça, girou o vinho, cheirou profundamente e tomou um gole. 5 segundos de silêncio. Aceitável. Morgana disse como se estivesse fazendo um favor. Pode servir. Patrícia encheu o copo com a medida correta e colocou a garrafa na mesa. Seu risoto chegará em alguns minutos, senhora. Ela se virou para sair. Patrícia. A voz de Morgana a parou. Sim, senhora. Você é nova aqui. Nova na profissão também, imagino. Morgana tomou outro gole de vinho. Quantos anos você tem? 32, senhora. Filhos? A pergunta pegou Patrícia desprevenida. Sim, senhora. Uma filha. Ah! Morgana sorriu. E onde ela está agora? Com o pai? Com minha vizinha, senhora. Mãe solteira. Morgana pronunciou as palavras como um diagnóstico. Deve ser difícil sustentar uma criança sozinha com salário de garçonete. Patrícia sentiu a armadilha se fechando, mas não conseguia ver por onde viria o golpe. Eu me viro, senhora. Tenho certeza que sim. Morgana cruzou as pernas. Mulheres como você sempre se viram, não é? Fazem o que é necessário para sobreviver. Qualquer coisa. O tom era venenoso, a insinuação clara. Patrícia apertou a bandeja. Se a senhora não precisar de mais nada no momento... Na verdade, preciso. Morgana se inclinou para a frente. Preciso que você entenda algo muito importante. Este restaurante existe porque pessoas como meu marido permitem. Empregos como o seu existem porque pessoas como eu gastam dinheiro aqui. E se você acha que pode me tratar com essa...
neutralidade profissional e sair impune, está muito enganada. Senhora, eu não terminei. Morgana ergueu a mão. Sua filha, Isabela, não é? 8 anos? O sangue de Patrícia congelou. Como você... Ah, querida. Morgana riu baixinho. Você acha que eu não investigo as pessoas que trabalham aqui? Você acha que não tenho acesso a informações? Mentira. Ela estava mentindo. Tinha que estar. Mas como sabia o nome de Isabela? O que você quer? Patrícia perguntou, a voz baixa. Eu quero respeito. Morgana tomou outro gole de vinho. Quero que você se curve quando falo. Quero que você se desculpe quando eu decidir que você errou. Quero que você entenda seu lugar. Meu lugar é servir comida com profissionalismo. Patrícia manteve a voz firme, mas algo dentro dela tremia. Não é me curvar para alguém que usa ameaças veladas contra uma criança. O rosto de Morgana ficou vermelho. Ameaças? Eu não fiz ameaça alguma. Simplesmente mencionei sua filha. É crime conversar agora? A senhora sabe exatamente o que está fazendo. E você sabe exatamente o que vai acontecer se continuar com essa atitude. Morgana se recostou na cadeira. Uma palavra minha e você não trabalha mais aqui. Uma palavra minha e nenhum restaurante decente em São Paulo te contrata. Você vai acabar voltando para aquele lugar de onde veio, servindo marmita na Zona Leste, enquanto sua filha cresce sem nada. O salão inteiro parecia ter parado. Clientes nas mesas próximas tentavam fingir que não ouviam, mas era impossível ignorar a tensão. Patrícia segurou a bandeja com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Agora. Morgana sorriu. Peça desculpas pela sua atitude. Abaixe a cabeça, e eu considero este incidente encerrado. Silêncio. Patrícia olhou para a mulher à sua frente. Viu crueldade pura. Viu alguém que usava poder para destruir pessoas por diversão. Alguém que ameaçava uma criança de 8 anos para conseguir subserviência. E pela primeira vez na vida, Patrícia entendeu o que era ódio verdadeiro. Mas também entendeu algo mais. Se ela se curvasse agora, nunca mais se levantaria. E Isabela aprenderia que o mundo pertence aos cruéis. Que dignidade é luxo que pobres não podem ter. Não, Patrícia disse baixinho. O quê? Eu disse não. Patrícia ergueu o queixo. Não vou pedir desculpas por fazer meu trabalho com dignidade. Não vou me curvar para alguém que acha que pode comprar respeito com ameaças. E se a senhora quer me demitir, faça. Mas eu não vou abaixar a cabeça. O rosto de Morgana contorceu em fúria. Você não sabe com quem está lidando. Sei exatamente com quem estou lidando. Patrícia manteve a voz baixa, mas firme. Uma mulher que precisa humilhar garçonetes para se sentir poderosa. Uma mulher que usa o dinheiro do marido para compensar o vazio que tem por dentro. O salão explodiu em murmúrios abafados. Alguém soltou um suspiro audível. Morgana se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás com um estrondo. Rodrigo! Ela gritou. Rodrigo, vem aqui agora! O gerente apareceu correndo, o rosto pálido. Senhora Cavalcante, o que... Esta mulher... Morgana apontou para Patrícia com um dedo trêmulo. Me insultou, na minha cara. Quero ela demitida imediatamente. Rodrigo olhou para Patrícia, que permanecia em pé, imóvel como uma estátua. Patrícia, o que aconteceu? Eu recusei me curvar. Ela disse simplesmente. E respondi com honestidade. Honestidade? Morgana praticamente cuspiu. Você me chamou de vazia. Disse que eu uso o dinheiro do meu marido. Eu disse que a senhora usa o dinheiro dele para compensar o vazio. Patrícia corrigiu. Tem diferença. Morgana ficou sem palavras por 3 segundos inteiros. Rodrigo, se essa mulher não for demitida neste exato momento, eu ligo para o meu marido e ele fecha este restaurante.
Você tem 5 segundos. O gerente olhou para Patrícia. Viu nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes em nenhum funcionário. Total falta de arrependimento. Senhora Cavalcante, talvez se pudéssemos conversar em particular. 4 segundos. Rodrigo. Patrícia tocou o braço dele. Não precisa fazer isso. Eu saio. Não! Uma voz feminina cortou o ar. Todos se viraram. Beatriz estava de pé, segurando uma bandeja. Suas mãos não tremiam mais. Beatriz! Rodrigo começou. Chega! Beatriz caminhou até ficar ao lado de Patrícia. Chega de aceitar isso. Chega de nos curvarmos para alguém que não merece nem nosso tempo, muito menos nosso respeito. Beatriz, não. Patrícia tentou pará-la. Você tem razão. Beatriz olhou para Morgana. Ela usa o dinheiro do marido. Ela é vazia. E ela usa seu poder para torturar pessoas porque não tem nada mais na vida. Morgana estava em choque. Vocês vão se arrepender disso. Talvez. Marcos, o sommelier, deu um passo à frente também. Mas pelo menos vamos nos arrepender com dignidade. Um a um, os funcionários do Leblanc se posicionaram ao lado de Patrícia. Alice, a hostess, 2 garçons das outras estações. Até o jovem ajudante de cozinha saiu das portas batentes. Rodrigo olhou para sua equipe, depois para Morgana, depois para os clientes que observavam tudo em silêncio absoluto, e então fez algo que nunca pensou que faria. Senhora Cavalcante. Ele respirou fundo. Eu acho que seria melhor se a senhora jantasse em outro restaurante esta noite. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Morgana olhou ao redor, vendo todos os funcionários unidos contra ela, vendo clientes que a observavam com desaprovação clara, vendo que, pela primeira vez na vida, ela tinha perdido o controle da situação. Vocês não sabem o que acabaram de fazer. Ela pegou a bolsa com mãos trêmulas. Meu marido vai saber disso, e quando souber, este restaurante vai fechar. Todos vocês vão estar desempregados. Então que feche, Patrícia disse calmamente. Pelo menos vamos poder nos olhar no espelho amanhã. Morgana deu um último olhar cheio de ódio e caminhou em direção à saída, os saltos batendo forte no piso de mármore. Na porta, ela se virou uma última vez. Isso não acabou, e saiu, batendo a porta com tanta força que os copos nas mesas vibraram. Por 5 segundos, ninguém se moveu. Então, de uma mesa no canto, um cliente começou a aplaudir. Outro se juntou, depois mais um. Em segundos, o restaurante inteiro aplaudia de pé. Patrícia olhou ao redor completamente perdida. Beatriz a abraçou chorando. Rodrigo passou a mão pelo rosto, entre o riso e o desespero. Meu Deus, ele murmurou. Nós acabamos de expulsar Morgana Cavalcante. Nós acabamos de recuperar nossa dignidade. Patrícia corrigiu. Mas no fundo de sua mente uma pergunta martelava. Quanto tempo eles tinham até que o marido de Morgana descobrisse? E o que ele faria quando soubesse? A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava apenas começando. Os aplausos cessaram. Os clientes voltaram aos jantares, mas o burburinho animado preencheu o Leblanc. Pela primeira vez em anos, o restaurante respirava liberdade. Patrícia se sentou nos fundos, as pernas finalmente cedendo. A adrenalina passava, deixando tremor nas mãos e consciência do que tinha feito. Você está bem? Beatriz se ajoelhou ao lado. Acho que sim. Patrícia riu nervosa. Ou enlouqueci completamente. Se enlouqueceu, enlouquecemos juntos. Beatriz sorriu. Obrigada por ter coragem. A porta do restaurante se abriu. Todo mundo congelou. Eduardo Cavalcante entrou. Terno impecável, cabelos grisalhos, expressão ilegível. Merda! Rodrigo murmurou. Já? Quem é o gerente? Eduardo parou no meio do salão. Rodrigo deu um passo à frente, pálido. Eu, senhor.
Recebi uma ligação perturbadora da minha esposa. Algo sobre funcionários insubordinados. Eduardo cruzou os braços. Quero falar com Patrícia. Patrícia se levantou, pernas trêmulas. Sou eu, senhor. Eduardo caminhou até ela, parando a 1 metro. Minha esposa disse que você foi grosseira e arrogante, que a insultou publicamente. É verdade? Patrícia respirou fundo. Eu recusei me curvar quando ela exigiu. Respondi com honestidade quando ela me provocou. E quando ela ameaçou minha filha para me forçar a me submeter, eu disse o que penso sobre pessoas que usam poder para humilhar outros. Silêncio absoluto. Ela ameaçou sua filha, Eduardo franziu o senho. Mencionou o nome dela, a idade, insinuou que poderia complicar minha vida. Patrícia engoliu seco. Foi uma ameaça velada. Quantas vezes? Ele se virou para Rodrigo. Senhor, quantas vezes minha esposa humilhou funcionários aqui? Quantos choraram? Quantos desistiram? Rodrigo hesitou. Muitas vezes, senhor. Quase sempre que ela vinha. E você nunca me contou. Eu não podia arriscar. Vocês acham que eu não sabia? Eduardo soltou uma risada amarga. Eu sabia. Não dos detalhes, mas sabia que Morgana usava meu nome para maltratar pessoas. E deixei, porque era mais fácil. A confissão caiu como bomba. Mas humilhar adultos é uma coisa. Ameaçar uma criança é outra. Eduardo olhou para Patrícia. Quantos anos sua filha tem? 8, senhor. A mesma idade da minha neta Sofia. Ele tirou o celular, mostrou a foto de uma menina de cabelos cacheados. Filha do meu filho com a primeira esposa. Morgana odeia essa criança. Inventa desculpas para eu não vê-la. Manipula situações. Por que está me contando isso? Patrícia perguntou baixinho. Porque você fez algo que ninguém teve coragem de fazer. Se recusou a se curvar. E me deu uma razão para finalmente agir. Eduardo respirou fundo. Vou conversar com minha esposa. Uma conversa séria que deveria ter acontecido há anos. E o restaurante? Marcos perguntou. Fechar? Por quê? Porque meus funcionários tiveram dignidade? Eduardo balançou a cabeça. Este restaurante continua aberto. Ninguém será punido. Suspiros de alívio ecoaram. Mas sua esposa não vai aceitar isso, Patrícia alertou. Não vai. Morgana vai gritar, ameaçar, manipular. Mas desta vez será diferente. Eduardo olhou para as próprias mãos. Eu estava tão preso quanto vocês, deixando ela agir porque era mais fácil. Mas você me mostrou que dignidade não é negociável. Ele estendeu a mão. Obrigado, Patrícia, por me lembrar o que significa ter coragem. Ela apertou, completamente perdida. A partir de hoje, Morgana não é mais bem-vinda neste restaurante. Eduardo se virou para Rodrigo. Se ela aparecer, peça que se retire. Se ameaçar processos, me ligue diretamente. Sim, senhor. E Patrícia, você está contratada permanentemente. Salário 20% acima do padrão. Benefícios completos. Ele sorriu. Continue sendo exatamente quem você é. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Eduardo caminhou para a porta. Cada um que ficou ao lado dela hoje ganha bônus de 1 mês. Coragem merece recompensa. E saiu. Por 10 segundos, ninguém se moveu. Então Beatriz gritou de alegria e abraçou Patrícia. Você conseguiu! Mudou tudo! Os funcionários se juntaram em abraços, lágrimas e risadas. Rodrigo se afastou, passou a mão pelo rosto e riu. Tinham vencido. Patrícia estava no centro, ainda processando. Tinha vindo para uma entrevista simples e derrubou um império de crueldade. Mas enquanto todos comemoravam, uma pergunta martelava. Seria tão fácil? Eduardo parecia sincero, mas e Morgana? Uma mulher como aquela não aceitaria derrota silenciosamente. A tempestade passou, mas Patrícia sentia que o verdadeiro furacão ainda estava por vir. 3 dias se passaram desde aquela noite, 3 dias de paz que Patrícia não conseguia confiar completamente. O LeBlanc
funcionava com uma energia diferente. Os funcionários sorriam de verdade. Clientes comentavam sobre a mudança no ambiente. Rodrigo andava com a cabeça erguida pela primeira vez em anos. Patrícia trabalhava duro, atendendo mesas com profissionalismo impecável, mas sempre olhava para a porta, esperando. Relaxa. Beatriz tocou seu ombro na quinta-feira à noite. Ela não vai voltar, Eduardo deixou claro. Você acha mesmo que uma mulher como Morgana desiste assim? Patrícia limpou uma mesa. Ela está planejando algo. Posso sentir. Talvez. Mas agora temos Eduardo do nosso lado. Naquele exato momento, a porta se abriu. Morgana Cavalcante entrou no restaurante. Mas não era a mesma Morgana arrogante de 3 dias atrás. Esta Morgana tinha olheiras profundas, maquiagem borrada, cabelos menos perfeitos e nos olhos algo perigoso. Desespero misturado com fúria. Meu Deus! Beatriz sussurrou. Ela voltou. Rodrigo apareceu imediatamente, posicionando-se entre Morgana e o salão. Senhora Cavalcante, conforme seu marido instruiu, a senhora não é mais bem-vinda aqui. Meu marido. Morgana cuspiu as palavras. Sabe o que meu marido fez? Ele pediu o divórcio. Depois de 15 anos, ele está me deixando. Por causa dela. Todos os olhos se voltaram para Patrícia. Senhora, isso não tem nada a ver com... Tudo tem a ver com ela, Morgana gritou, apontando para Patrícia. Antes dessa intrometida aparecer, meu casamento estava perfeito. Eduardo me dava tudo. E agora? Agora ele diz que eu sou cruel, que ele não pode mais viver comigo. Patrícia deu um passo à frente. Senhora Cavalcante, eu sinto muito pelo seu casamento, mas... Você sente? Morgana riu, histérica. Você destruiu minha vida e sente muito? Você acha que isso resolve? Eu não destruí nada. Patrícia manteve a voz calma. Apenas me recusei a ser humilhada. O que seu marido decidiu fazer depois foi escolha dele. Mentira! Morgana cambaleou, apoiando-se em uma cadeira. Você abriu os olhos dele. Você o fez ver coisas que... Sua voz quebrou. Ele nunca tinha me questionado antes. Nunca. Em 15 anos, ele aceitava tudo. E então, você aparece, com sua dignidade patética, e tudo desmorona. Morgana. Rodrigo usou o primeiro nome pela primeira vez. A senhora precisa ir embora. Agora. Não. Morgana se endireitou. Não até que ela entenda o que fez. Não até que todos entendam. Ela abriu a bolsa e tirou o celular. Vocês querem saber quem é essa heroína de vocês? Essa Patrícia tão perfeita? Não faça isso. Patrícia sentiu o sangue gelar. Eu investiguei. Morgana sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Descobri coisas interessantes, como o fato de você ter sido demitida do seu último emprego. Não porque o restaurante fechou, essa foi a história que você contou, não foi? Mas porque você bateu em um cliente, o salão inteiro congelou. Isso não é verdade, Patrícia disse, mas sua voz vacilou. Não? Morgana leu do celular. Restaurante popular da Zona Leste. Patrícia Silva, demitida por agressão física contra um cliente que estava assediando uma colega de trabalho. 3 testemunhas. Caso arquivado porque o homem não quis processar. Beatriz olhou para Patrícia. É verdade? Ele estava colocando a mão em uma garota de 19 anos. Patrícia respirava rápido. Ela implorou para ele parar. Eu avisei 3 vezes. E quando ele colocou a mão nela de novo, eu dei um tapa nele. Um tapa? Morgana riu. Segundo o relatório, você quebrou o nariz dele. Porque ele tentou me empurrar depois. Patrícia defendeu-se. Foi legítima defesa. Legítima defesa. Morgana guardou o celular. Que conveniente. A heroína violenta. A santa que resolve as coisas com violência. Eu protegi alguém. Patrícia sentiu lágrimas de raiva. Assim como fiz com vocês aqui. Não.
Morgana se aproximou, perigosamente calma. Você não protegeu ninguém. Você apenas quis ser heroína, quis se sentir importante e, no processo, destruiu minha vida. Sua vida estava destruída muito antes de eu aparecer. Patrícia não recuou. Você destruiu a si mesma sendo cruel, sendo uma pessoa horrível. Eu apenas me recusei a ser sua próxima vítima. Morgana ergueu a mão. Por um segundo, pareceu que ia bater em Patrícia, mas então sua mão caiu, e com ela, toda a fúria. O que sobrou foi apenas uma mulher quebrada, chorando em público pela primeira vez na vida. Vocês não entendem, Morgana sussurrou. Eduardo era tudo que eu tinha. Meus amigos eram esposas de sócios dele. Minha vida era ser a senhora Cavalcante. E agora não tenho nada. Então, construa algo novo, Patrícia disse suavemente. Algo que não dependa de humilhar outras pessoas para se sentir poderosa. Morgana olhou para ela com olhos vermelhos. Você realmente acha que é assim tão fácil? Não, Patrícia admitiu, mas é a única escolha que vale a pena. Por longos segundos, as duas mulheres se encararam. Todo o restaurante segurava a respiração. Então Morgana fez algo inesperado. Ela acenou, levemente. Não era concordância, não era rendição completa, mas era reconhecimento. Eduardo estava certo sobre você, ela disse baixinho. Você tem mais coragem do que eu jamais terei. E com isso, Morgana Cavalcante se virou e saiu do Leblanc pela última vez. Ninguém aplaudiu desta vez. Não havia vitória em assistir alguém completamente despedaçado. Patrícia se sentou, as pernas fracas. Beatriz se aproximou, abraçando-a em silêncio. Por que não contou? Ela perguntou. Sobre o que aconteceu no outro emprego? Porque eu tinha vergonha. Patrícia admitiu. Vergonha de ter perdido o controle, de ter usado violência, mesmo que fosse para proteger alguém. Eu queria começar de novo aqui, ser melhor. E você foi. Rodrigo se aproximou. Você é melhor. O que você fez naquele restaurante foi proteger alguém vulnerável. O que você fez aqui foi a mesma coisa. Não tenha vergonha disso. Patrícia sorriu através das lágrimas. A verdade tinha saído. A última batalha tinha sido travada. E finalmente, a guerra tinha acabado. Não do jeito perfeito que as histórias prometem, mas do jeito real, complicado, humano, e de alguma forma, isso era ainda melhor. 2 meses depois. O Leblanc estava irreconhecível, não na decoração ou no cardápio, mas na energia. Funcionários riam durante o trabalho, clientes comentavam sobre o atendimento caloroso. O lugar tinha alma novamente. Patrícia amarrava o avental no vestiário quando Beatriz entrou correndo. Você não vai acreditar. Ela segurava um envelope. Olha isso, era uma carta. Papel timbrado elegante. Patrícia reconheceu o nome imediatamente. Eduardo Cavalcante. Leu em voz alta. Cara Patrícia e equipe do Leblanc. Escrevo para informá-los que finalizei meu divórcio de Morgana. Foi um processo doloroso, mas necessário. Mais importante, criei um fundo educacional para filhos de funcionários do restaurante. Isabela será a primeira beneficiária. Bolsa integral até a faculdade. Além disso, transferi minha participação no shopping para um fundo de investimento independente. O Leblanc nunca mais dependerá de minha influência ou da influência de qualquer pessoa para existir. Vocês me ensinaram que dignidade não se negocia. Espero que este gesto demonstre que aprendi a lição. Com gratidão, Eduardo Cavalcante. PS. Morgana está em terapia. Está aprendendo a ser uma pessoa melhor. Vai levar tempo, mas há esperança. Patrícia teve que sentar. As pernas não a sustentavam. Isabela! Ela começou a chorar. Minha filha vai poder estudar, vai ter oportunidades que eu nunca tive. Beatriz a abraçou. Você merece isso. Vocês merecem. Rodrigo apareceu na porta.
Patrícia, tem alguém aqui para te ver. No salão principal, uma mulher elegante esperava, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de grau, expressão séria, mas não fria. Patrícia Silva, ela estendeu a mão. Meu nome é Helena Andrade. Sou coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores de Restaurantes de São Paulo. Patrícia apertou a mão, confusa. Sindicato? Soubemos do que aconteceu aqui. Helena abriu uma pasta. A história vazou nas redes sociais. Viralizou. Centenas de trabalhadores começaram a compartilhar suas próprias experiências com abuso de clientes poderosos. Sério? Muito sério. Helena mostrou o celular. Milhares de comentários, vídeos, depoimentos. Você iniciou um movimento sem perceber. E queremos sua ajuda. Minha ajuda? Eu sou só uma garçonete. Você é a garçonete que disse não. Helena sorriu. E isso vale mais do que qualquer diploma. Estamos criando um programa de treinamento. Ensinar funcionários sobre seus direitos. Como se proteger de abuso. Como reagir com dignidade. Queremos você como porta-voz. Patrícia olhou para Rodrigo, que acenou encorajadoramente. Eu não sei se sou a pessoa certa. Você é a pessoa certa. Helena colocou a mão em seu ombro. Porque você não é perfeita. Você tem um passado, cometeu erros, mas quando importou você se levantou. E isso é o que as pessoas precisam ver, que coragem não vem de heróis perfeitos, mas de pessoas reais fazendo escolhas difíceis. Patrícia respirou fundo. Quando começamos? 3 meses depois, Isabela brincava no pequeno apartamento que Patrícia conseguiu alugar. Um lugar melhor, mais seguro, graças ao aumento de salário e ao trabalho extra com o sindicato. Mãe, a menina correu até ela. Olha o que aprendi na escola hoje. Era um desenho, uma mulher com avental segurando uma bandeja. Embaixo, em letras tortas. Minha mãe é uma heroína. Patrícia abraçou a filha, os olhos marejados. Eu não sou heroína, meu amor. Apenas fiz o que era certo. A professora disse que fazer o certo quando é difícil é ser heroína. Isabela explicou com a sabedoria simples de uma criança de 8 anos. Talvez ela estivesse certa. No Leblon, naquela noite, Patrícia atendia uma mesa quando uma cliente a chamou. Com licença, você é Patrícia? A garçonete que enfrentou aquela mulher horrível. Patrícia completou, cansada de ser reconhecida. Não, a cliente sorriu timidamente. A garçonete que me deu coragem. Eu trabalhava em um escritório onde meu chefe me humilhava todos os dias. Depois que sua história viralizou, eu denunciei ele. Hoje ele foi demitido. E eu queria agradecer. Ela estendeu a mão. Patrícia apertou emocionada. Você não tem que me agradecer. Você mesma teve coragem. Mas foi você quem me mostrou que era possível. Depois que a cliente saiu, Patrícia se apoiou no balcão. Beatriz se aproximou. Cansada de ser famosa? Ela brincou. Cansada de ser exemplo, Patrícia admitiu. Eu só queria trabalhar em paz. Tarde demais. Rodrigo se juntou a elas. Você mudou as coisas, não só aqui, mas lá fora. E sabe de uma coisa? Você merece isso. Marcos trouxe 3 taças de vinho. Um brinde ao Leblanc, à dignidade e à mulher que nos lembrou que ambos são possíveis. Os 4 brindaram. Naquele momento a porta se abriu. Uma mulher entrou timidamente. Cabelos simples, roupas modestas, postura nervosa. Patrícia a reconheceu imediatamente, apesar das mudanças. Era Morgana. Mas não a Morgana arrogante de meses atrás. Esta Morgana tinha olhos claros, sem maquiagem pesada, mãos que não seguravam bolsas de grife. Uma simplicidade que era quase paz. Patrícia. Ela se aproximou devagar. Eu não vim causar problemas. Só queria... Parou, escolhendo palavras. Agradecer. Agradecer? Patrícia franziu o senho. Por não ter sido gentil comigo. Por não ter facilitado.
Morgana sorriu tristamente. Você me forçou a olhar para quem eu era, e eu odiei o que vi. Mas era necessário. Como você está? Melhor. Em terapia 3 vezes por semana, fazendo trabalho voluntário, aprendendo a ser pessoa. Ela deu de ombros. Não é fácil, mas é honesto. Me alegro por você. Patrícia disse sinceramente. Eu não espero perdão. Morgana balançou a cabeça. Não mereço, mas queria que você soubesse que sua coragem não mudou só sua vida. Mudou a minha também. As duas mulheres se encararam, não como amigas, talvez nunca fossem, mas como 2 seres humanos que se viram nos piores e melhores momentos. Cuide-se, Morgana. Patrícia disse suavemente. Você também, Patrícia. Morgana se virou para sair, mas parou. E obrigada por me mostrar que ainda havia tempo para mudar. Quando ela saiu, Beatriz soltou uma respiração longa. Quem diria, né? Quem diria? Patrícia concordou. Naquela noite, quando Patrícia voltou para casa, encontrou Isabela dormindo, o desenho da heroína pendurado na geladeira. Sentou-se no pequeno sofá, olhando para o apartamento modesto, mas aconchegante. Não era luxuoso, não era perfeito, mas era delas. E tinha sido conquistado com dignidade. Seu celular vibrou. Mensagem de Helena do sindicato. Amanhã temos palestra em um hotel. 200 funcionários querendo aprender a se defender. Você está pronta? Patrícia sorriu e digitou. Sempre. Porque era isso que ela tinha aprendido naqueles meses turbulentos. Coragem não era não ter medo. Era ter medo e fazer o certo mesmo assim. Coragem era uma garçonete de 32 anos, mãe solteira, com um passado imperfeito, dizendo não, quando todo mundo esperava que ela dissesse sim. Coragem era escolher dignidade em vez de facilidade. E se isso a tornava heroína, então que fosse, não a heroína perfeita dos filmes, mas a heroína real, com cicatrizes e dúvidas, que acordava todo dia e escolhia ser melhor. Patrícia apagou a luz e foi dormir. Amanhã seria outro dia, outra batalha, outro desafio. E ela estaria pronta. Porque agora ela sabia. Quando você se levanta uma vez, fica mais fácil se levantar de novo. E de novo, e de novo. Até que finalmente você percebe que nunca mais precisa se curvar. Dignidade não se negocia. Coragem não vem de heróis perfeitos, mas de pessoas reais, que fazem escolhas difíceis quando mais importa. Uma única voz pode iniciar um movimento. Uma única pessoa pode mudar tudo. E às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente se recusar a se curvar. No fim, dignidade é o único patrimônio que ninguém pode tirar da gente. Se essa história te lembrou que ninguém merece se curvar para a crueldade, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal. E me conta nos comentários. Qual foi o momento em que você precisou escolher coragem em vez de silêncio? Que quiero almorzar, chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft a terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya, chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empecé a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño, me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver mientras. Mm,
No, no. De que fui a ver que iba a almorzar. Ay, igual estoy como encerrada aquí por todo el día que metía, no. Como que nadie sabía de mi existencia desde las 5 de la tarde. Mm, ¿Qué podríamos reaccionar? O podríamos no reaccionar, sino estar ahí como chile en el juego, observando. O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo no he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces. El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Oh. Me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque más que nada me teñí el pelo, chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene una polla. Y estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más encima me maquillé súper apurada. No, para no esperarme tanto. ¡Ay, que está sonando! Mando la música en Minecraft. Ya no importa, vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. I'll repeat the way she dances to the speed. Chase. You remind. Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP. I love your summer times. Tell me, am I your type? No me quiere abrir. ¿Por qué no quiere abrir? Se supone que ahí abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh. Ay, ya es de noche. Misiones da... Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillo? Yo estaba puroleseando 4 horas puroleseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you remind. No puedo comer y... I love you summertime. Tell me am I your time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los chicos de comida y ahí recién. Oh, wow. No traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Ya tengo.
Mi las misiones diarias, ¿dónde las dan? ¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora sí, verte por mí. Él está en yo. Hola. Porque me empecé a buguear con todo y empezó a hacer todo mal y se me empezaron a buguear las cosas y todo mal. Me gustaría tener ya mi casa por ahora. Hola, ¿qué pasó? Venga, ya, hombre. Te digo que soy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la misión diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Uy, lo que acabo de escucharte. ¿Dónde? Ah, no, nada. Ah, no. Nada, tú no ¿Por qué escuchas estás cuernudo? nada. ¿Qué hay? Nah. ¿Y las misiones diarias dónde están? Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. El ticket dorado. Si encuentras un ticket, puedes meter a un amigo, supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido de del coso, entonces Se congeló el chat. yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada. Escucho un chat. Se congeló. Quería ver si estaba el Minecraft. Ujú.